Deputado Nilson Leitão, pelo PSDB. Senhor presidente, senhores deputados, senhor ministro Joaquim Levy, nós vemos talvez um dos piores momentos dessa geração em relação à expectativa de uma melhora na economia e também da própria economia das famílias brasileiras. Nós não vivemos uma crise econômica internacional. Nós também não vivemos, no Brasil, nenhuma crise setorial. Nenhuma. Toda a crise que nós estamos vivendo, ela nasce dentro de uma história do governo que está aí. Um governo que assumiu, ainda em 2003, com um plano real que dava uma estabilidade que não se via há muito tempo, que deu oportunidade ao brasileiro de consumir bem. Os brasileiros tiveram acesso ao carro 1000, à geladeira, à televisão e também à casa própria. Vivemos um momento de bonança, onde a economia mundial navegava em céu de brigadeiro. O Brasil e esse mesmo governo não se aproveitou desse momento para fazer as reformas que o Brasil precisava. As reformas que poderiam calçar e fazer um alicerce para vivermos o momento de hoje. O governo que está aí foi o governo da gastança, da lambança e de dar presentinho para vários países aí afora. A quantidade de recursos que foram aplicados fora do Brasil já serviria para atender as necessidades de vários segmentos da saúde, da educação, da segurança e da infraestrutura no Brasil. Vossa Excelência recebe quase um presente de grego. É convidado para assumir o governo no momento de caos. O senhor entra no governo, mas não é bem visto por vários do próprio governo. O próprio presidente Lula ontem, em uma reunião, citou que as suas medidas eram medidas contrárias à vontade do PT e da história do governo petista. Eu acredito que esse momento em que o Brasil precisa de uma reforma não apenas econômica, mas de uma reforma moral do próprio governo, e que essa não chega, em que o governo apresenta há poucos dias uma reforma ministerial, mas que não vejo nenhum bilhão em demissão, nem 1 milhão em demissão, nem 1 centavo em demissão, onde se agrega ministérios apenas para fazer propaganda, porque não reduziu os custos. As pessoas e aqueles afiliados ao governo petista continuam empregados. Não reduziu o custo. Uma família brasileira, quando está numa crise como está agora, pagando o tomate mais caro, pagando o arroz mais caro, pagando a luz mais cara, pagando o combustível mais caro, ela não tem a condição de chegar no seu patrão e pedir para dobrar o seu salário ou aumentar o seu salário. Essa família corta na própria carne os custos do seu dia a dia. Tira o seu filho da escola privada e põe na pública, encosta um veículo e vai andar de ônibus ou a pé ou de bicicleta, mas ela corta na própria carne. O que a gente assiste desse governo, que criou a própria crise, que arrebentou a economia no país, que fez uma lambança com o dinheiro público, que maquiou a contabilidade, o que se vê nesse momento é um governo oferecendo mais impostos. E mais impostos. Não há do governo nenhuma alternativa dada para que ele possa cortar na própria carne. Senhor ministro, a conjuntura que estamos vendo é de uma inflação de quase 10%, um PIB negativo de 3%, e para o ano que vem de 1,2%. A queda de vendas no varejo e o aumento do desemprego. Vocês anunciaram 6 bilhões do Sistema S. O que estão fazendo para isso? Caso a CPMF, senhor ministro, não seja aprovada, e acredito que não será, qual é o plano B
do Ministério de Vossa Excelência, que terá, eu peço só mais um minuto, senhor presidente, que terá que buscar uma nova alternativa. Eu quero poder dizer a Vossa Excelência com toda a tranquilidade, as medidas como essa só dariam certo num governo com credibilidade. A indústria, o comércio desse país, nem o setor produtivo do agronegócio não acreditam mais no governo que está aí. Não há possibilidade de reforma sem a credibilidade do gestor. Vossa Excelência conhece isso. Como que um banco quebrado pode querer oferecer alguma coisa para o seu cliente? O cliente vai fugir dali. É assim que está o Brasil. O Brasil não perdeu apenas a credibilidade econômica, perdeu a credibilidade moral. Só há uma possibilidade dessas reformas acontecer. Não é por Vossa Excelência, mas é com a saída da presidente Dilma do Planalto. A sociedade brasileira não suporta mais o que foi feito com o nosso país. Mentiras e maquiagens.